Hello, my dear friend Leonardo, Leite, here again com mais um podcast episode. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e prepare-se. O que eu preparei para você hoje aqui neste episódio é muito, mas muito especial. Você vai poder utilizar este episódio de podcast para treinar muito. Mas não só para treinar muito o seu inglês, para você entender definitivamente como que você pode, de verdade, sem se preocupar com muita coisa, utilizar uma Magic Story no seu treinamento de escuta e fala. Esta aula, eu dei ela ao vivo, foi um dos meetups. Se você não sabe o que é um meetup, eu vou deixar o link aqui em algum lugar deste podcast, ou então algum lugar aqui do blog. Se você for no blog, é simples. Você pode assistir este podcast no seu agregador de podcast, que é muito legal, mas, por exemplo, hoje você vai precisar entrar lá no blog para você baixar o material desta Magic Story. Ok? Não tem jeito de você baixar o material aqui no seu agregador de podcast. Portanto, você vai ter que ir lá no Agora Eu Falo Academy.com/blog e encontrar este episódio, e você vai poder baixar o PDF e também vai poder entender como participar das minhas aulas semanais do Meetup. Este foi o Meetup número 33, se não me engano, e eu achei tão legal, mas tão legal, que eu quero deixar aqui para você como um presente por me seguir aqui no podcast. Alright? Portanto, é longa esta aula, então para facilitar para você, eu dividi aí em chapters, em capítulos, que você vai poder ver tanto no agregador de podcast quanto lá no blog. Você vai conseguir ver o ponto de cada tópico, qual minuto que cada tópico está, para você não perder tempo e ir direto ao assunto. Sem mais delongas, my friend, fique com o episódio do Meetup número 33 and enjoy. Uma das coisas importantes para você saber deste Meetup, eu vou explicar para você. Respirar fundo aqui. Vou explicar para você qual que é o meu sonho. I have a dream. I have a dream, como dizia Dr. Martin Luther King. My dream é, em um determinado momento da nossa jornada aqui no Meetups, que isso torna-se um programa digerível pelos seus ouvidos, muito mais pelas imagens que você está vendo aqui. Eu sei, né, que a cara do Guga ajuda muito, né? Essa cara de novinho, bonitinha. Por isso que a gente... Na verdade, é por isso que ele trabalha. Por isso que a gente chamou o Guga para trabalhar com a gente. Porque eu e o Lenine, nós somos muito feios. Olha a cara do Lenine ali. Olha lá. Olha a cara da... E eu pareço com a Cléo Pires, né? Por isso. Olha lá, a cara do Lenine aí, ó. Primeiro ano. Tá vendo? Lenine tá gato, de barba feita. Não dá, entendeu? Cortado, não dá. Estiloso. Então, my dream, my friend, is to make this session digestible to your ears. E por que é digerível pelos seus ouvidos? Para que possa ser assistido ou escutado outras vezes. Para que não seja uma coisa pontual, apenas, beleza. Eu chego aqui na terça-feira à tarde, vejo, me divirto com a live e só vou ver o Léo, Guga, Lenine e toda a turma do Agora Eu Falo. Quando eu falo toda a turma do Agora Eu Falo, são vocês aqui, tá, gente? Vocês não podem deixar de entrar, não. Ok? São vocês aqui, ó. São vocês aqui. Ok? Então, eu não quero que seja um programa para você assistir uma vez e não assistir mais. Claro que umas vão ser mais legais que as outras, umas vão ser mais divertidas com as outras. A participação ao vivo faz uma grande diferença
E eu te explico, faz uma grande diferença motivacional, até mais do que de treinamento. Então, quando você precisa realmente treinar com os áudios, aí é melhor você ir lá para o Agora Eu Falo, você se inscreve lá, e aí você vai ter acesso aos áudios, ou então você vai lá no podcast, que é grátis, ok? E escute os podcasts. Mas, um determinado momento, nós aqui vamos chegar naquele ponto onde, cara, essa sessão de meetup é imperdível. I have to listen to it. And the more we come here together and the more we practice here together, the more we are going to be practicing our English, either listening or speaking. That is our goal. That is the object of this work. That's the object of our work here at Agora Eu Falo, is to make you feel more and more comfortable. Sabe que quando a gente fala cada vez mais? É quando, em inglês, o cada vez mais é more and more. Olha que coisa mais fácil. Vocês acabaram de aprender. Léo, como é que eu falo cada vez mais? More and more. Como é que eu falo cada vez melhor? Better and better. Cada vez menor. Smaller and smaller. Right? So, my goal here is to make you more and more comfortable listening to people speaking English. And in order for me to do that, I need you to expose your ears to English. And that's where I come in. And that's where we here from Agora Eu Falo come in. That's our job, okay? Is to find the best way for you to practice. And it's going to be very difficult and hard in the beginning. But trust me, my friend, it gets easier and easier. Ah, lembrou? More and more, better and better, easier and easier, ok? Para encerrar a minha introduction here, vai acontecer de você escutar eu falando inglês, de eu incitar você a responder alguma coisa e você não conseguir. Isso vai acontecer. Eu juro por Deus que isso vai acontecer com você. I'm going to start talking in English here. I'm going to be asking you questions that you might not have the foggiest idea what I am talking about. E isto é ok. All right? Desde que você tenha a consciência de que você está expondo seus ouvidos to the English language de uma forma controlada. Ok? De uma forma controlada. Vamos começar agora com o que eu vim aqui fazer. This afternoon, my friends, I am going to give you a magic story. Todo mundo, hey! All right. And this magic story is not an easy magic story. Vou botar ela no meu iPad. It's not a very easy magic story. All right? It's a longer magic story. And it's a more complicated magic story, which is okay. Right? So all you gotta do now, e mais, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês serão expostos a uma lição típica de Magic Story e que você pode estar bastante familiarizado com a história que eu vou te contar e com os termos que eu vou usar ou não. Isto não é o mais importante. O mais importante é que você se veja passando por este processo. Alright? Então preste bastante atenção. Você não vai aprender 1 milhão de significados
e nem como é que fala sexo das borboletas em inglês. Não é para isso que você está aqui. Você está aqui para você entender como que funciona o processo, passar pelo processo, e assim que a gente terminar esse processo, se você estiver muito cansado do processo, relax, descanse e depois corre para este vídeo and do it again. Vai lá, corta toda essa introdução que eu falei que você já ouviu, você já entendeu, todo o esporro que eu dou na galera, tudo. Você vai lá, não, eu lembro que começou aqui, tudo. Eu vou, inclusive, depois deixar o timestamp aí no YouTube e lá dentro do Agora Eu Falo Experience, onde é que você vai começar a Magic Story, porque this is a live Magic Story. Okay? The live Magic Story, and I do whatever I want, and I talk about whatever I want. so there is a moment in which I start talking in English and I start explaining the magic story to you, and that is the point in which you are going to start your listening. Então faça isso. Entenda como que o processo acontece agora e depois corra para fazer de novo. E, por favor, onde estiver esta Magic Story, deixe o seu comentário e me diga como que é para você. Your feedback is very, very important. Mas é assim mesmo. Léo, eu escutei, eu senti isso, foi fácil para mim assim, foi difícil para mim assado, eu tenho dificuldade nisso. It is very important to me because there is no one on the internet that does things like I do here. Não tem ninguém na internet que se preocupa tanto com a sua boca abrindo em inglês como eu me preocupo. Porque se eu não me preocupar com isso, você vai ficar 8 anos consumindo material em inglês e não vai abrir o bico. Ok? Então eu preciso fazer com que você acostume desde o My name is Leo, I'm from Nova Lima, I'm an English teacher, I like baseball, squash, and walking in the park. How about you? What's your name? Where do you live? Where are you from? Eu preciso que essas frases, essas coisinhas, saiam da sua boca para que quando a gente chegar numa Magic Story como essa que eu vou mostrar para você, você não vai ter problema nenhum. So it is really, really important that you follow the process. All right? So good. So now let's move on to our Magic Story. Everybody's relaxed, and let's take a look at this Magic Story here. Here you go. Okay. Okay, the name of this magic story is Dancing in Class. That's the name of this magic story. And it's the story about Georgia. Okay? It's the story about Georgia. And the purpose, o propósito desta magic story é a gente treinar uma estrutura que ela é subestimada muitas vezes. Que é uma estrutura contínua. Ok? Como vocês podem perceber aqui na primeira frase. Georgia is sitting in class. O que eu quero que vocês observem nesta Magic Story é como que a gente pode usar o continuous, ok? Present continuous. Como que a gente pode usar essa estrutura para coisas que a gente imagina, para coisas que a gente sonha, muito mais facilmente do que você ficar tentando passar para o português, tentando fazer com que
O que você está pensando em português faça sentido em inglês. E às vezes um continuous tense resolve o seu problema. Ok? A primeira coisa que eu vou fazer agora is called read and listen. Neste exato momento, é o momento em que você vai voltar. Então, olhe aí o tempo, sei lá, eu posso até falar com vocês. Qual que é o tempo? Vocês anotam aí. Ok. Are you ready? Here we go. Dancing in class. Georgia is sitting in class. Her professor is standing in front of the room. He's talking. He's talking a lot. Georgia thinks he's always talking a lot. She's finding the class a bit boring. In Georgia's mind, she's doing something else. In Georgia's imagination, she's not sitting in class. She's dancing on the stage in front of hundreds of people. She's wearing a beautiful costume. She's tapping. She's twirling. Okay? Twirling. And she's spinning on one leg. The stage lights are shining in her eyes. She's closing her eyes and concentrating on the music. She's having so much fun. Her heart is beating fast. The music is changing. She's changing costumes. Now she's dancing again. She's kicking her feet. She's leaping. She's flying through the air. Soon she's finishing her show. The audience is standing on their feet. They're clapping and shouting, "Bravo! Bravo!" And Georgia is taking a bow. Georgia is smiling for the cameras. "Bravo! Bravo!" She's having so much fun. Georgia's classmates are staring at her. Georgia, her professor is saying, looking at her with concern, "He's not teaching anymore." Yes, Georgia is feeling a bit embarrassed. Her cheeks are getting red. Are you feeling okay, Georgia? You are shouting "Bravo, bravo" in class. Ok. Guys, esta é a historinha. Esta não é a historinha original. A historinha original tem um finalzinho do que a Georgia diz no final. Ok? Alright? Essa partezinha do final eu vou deixar para vocês assistirem lá no original. The second part is the vocabulary. Eu vou reler o texto com vocês e vou explicando o vocabulary. Esta parte, it's going to be done in English too. Eu vou explicar o vocabulary all in English. Para quê? Para que você possa escutar a minha explicação em inglês. Ok? Alright? Depois eu posso até fazer em português, but it's important that you listen to me explaining to you in English. Are you ready? 3, 2, 1, here we go. Dancing in class. Georgia is sitting in class. Well, I am sitting in my office. You are sitting in your living room, in your bedroom. Okay? This is the opposite of sitting. Standing, sitting. I am sitting, I am standing. Right? Ok, uma pequena pausa aqui, porque como eu fiz essa Magic Story ao vivo, live, eu fiz o que é estar sentado e o que é estar de pé
na câmera. Então aqui é importante que você entenda que she's sitting, ela está sentada, and the professor is standing, ele está de pé. Vamos continuar. So George is sitting in class. Her professor, so she goes to university, okay? Her professor is standing. What's the opposite of standing? Sitting. So her professor is standing in front of the room. He's talking. Blah, 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 blah. And he's talking a lot. Blah, 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 blah. And Georgia thinks he's always talking a lot, which means that she's not really pleased. She's not really happy with her teacher talking a lot, right? She's finding the class a bit boring. A bit means a little, just a little. Boring. Boring means monotonous. Chata. Entediante. Tem algumas carinhas aí que você pode ver que o Google, depois você dá uma olhada nas carinhas aí do Will do. Pra ver se tem alguém bored. All right? In Georgia's mind, she's doing something else. In Georgia's mind means in Georgia's head. In Georgia's head, she's doing something else, which means that she's, in English, we say daydreaming. She's daydreaming. She's dreaming without sleeping. Okay? In Georgia's imagination, she's not sitting in class. She's dancing. She's dancing on the stage. On the stage is where you are on a theater in front of everybody. That place where you stand above everybody is the stage. Portuguese, palco. That's it. In front of hundreds of people. She's wearing a beautiful costume. Costume is what she's wearing. Okay? The clothes that she's wearing, that's a costume. She's tapping. Tapping is dancing with the shoes. You know that dancing with the shoes and the shoes tap on the floor? That's tapping. Tapping dance. She's pay attention. Twirling. Yes, it's the pronunciation might be confusing. Twirling. 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 Okay? Twirling is doing something like this. Twirling é rodopiar. Woo! Okay? And she's spinning on one leg. This is spinning. Spinning é muito parecido com twirling, porém é mais pro sentido de girar. Por isso que a gente usa muito para bikes, inclusive. Então, no caso aí da ballerina, she's spinning, ela tá girando num pé só. Move on. I don't know if you can see it. Yeah, go. Woo! Woo! This is spinning. Leo. All right? Leo. Yes. Can you spin on one leg? Yes. Okay. Pay attention. All right. Bom, nesse ponto, com certeza você vai querer assistir o vídeo também desta aula, né? Eu vou deixar o link aqui para você assistir o vídeo desta aula também, que tá imperdível, né? Let's move on. Bravo, But spinning with one leg is typical of a ballerina. Exactly. A ballerina spins on one leg. Word. Okay? The stage, remember, palco, the stage lights are shining in her eyes, brilhando. She's closing her eyes and concentrating on the music. Closing her eyes and concentrating on the music. She's having so much fun. She's really enjoying this. Her heart is beating fast. The music
is changing. One music and another music. One song or music or piece, right? Is changing. She's changing costumes. So two things changes here. Music is changing, and the costumes are changing too. Now she's dancing again. De novo. She's kicking her feet. This. Whoa! Woo! Okay? Kicking her feet means dando chutes para o ar. Com o pé. Kicking her feet. Kicking her feet. She's leaping. No, I can't do leaping here. But Guga, maybe he can take a leap in his office. To leap significa saltar, dar saltos. Take a leap é dar salto. Okay, to leap is to jump, okay, like a ballerina. She's flying through the air. Soon, she's finishing her show. Imagine, guys, that this is all in her imagination. This is all in her mind. That's why it's possible to use continuous all the time. The audience is standing on their feet, not sitting, standing, clapping, shouting, woohoo! Here, clapping, shouting, screaming. What are they shouting? Bravo! Bravo! And even my dog is saying bravo now. Georgia is taking a bow. To take a bow é fazer isso aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. To take a bow é curvar-se. No caso aqui dela, no sentido de agradecer ao público. Got it? Deu para ver aí na janelinha do meu vídeo? Georgia is taking a bow. Georgia is smiling for the cameras. Bravo! Bravo! She's having so much fun. And back to the classroom. Georgia's classmates are staring at her, looking at her. Georgia, her professor is saying, looking at her with concern. He's looking at her, worried about her, preocupado com ela. He's not teaching anymore. He's not teaching anymore. And she said, yes. George is feeling a bit embarrassed. Her cheeks are getting red. Are you feeling okay? You were shouting bravo, bravo in class. And I'm going to give you the last line. Georgia says, yes, your class is great. Bravo, professor. Bravo, professor. That's how she ends the story. Okay? Smart girl. Great. One more reading now. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma terceira leitura sem highlight, sem fazer isso aqui, ó. Ok? E numa velocidade mais natural. Are you ready? Here we go. Depois você me diz como é que foi esse terceiro listening for you. Okay? This third listening to you. Here we go. Dancing in class. Georgia is sitting in class. Her professor is standing in front of the room. And he's talking. He's talking a lot. Georgia thinks he's always talking a lot. And she's finding the class a bit boring. In Georgia's mind, she's doing something else. In Georgia's imagination, she's not sitting in class. She's dancing on the stage in front of hundreds of people. She's wearing a beautiful costume. She's stepping, she's twirling, and she's spinning on one leg. The stage lights are shining in her eyes, and she's closing her eyes and concentrating on the music. She's having so much fun. Her heart is beating fast. The music's changing. She's changing costumes. Now she's dancing again. She's kicking her feet. She's leaping. She's flying through the air. Soon, she's finishing her show. The audience is standing on their feet.
They're clapping and shouting, bravo, bravo. George is taking a bow. George is smiling in the cameras, for the cameras. Bravo, bravo. She's having so much fun. Georgia. And Georgia's classmates are staring at her. Georgia? And her professor is saying, Georgia? Looking at her with concern. He's not teaching anymore. Yes? George is feeling a bit embarrassed. Guys, I forgot. Embarrassed e envergonhada. Okay? Yes, George is feeling a bit embarrassed. Her cheeks are getting red. Are you feeling okay, Georgia? You were shouting bravo, bravo in class. Oh, yes, professor. Your class is great. Bravo, bravo, bravo. All right. So this was the third reading. Now, write down in the comments, escreva aí nos comentários, tanto que dentro do Zoom quanto no YouTube, qual foi o seu feeling depois de 3 readings? Ok? 3 readings. A Anne Melo falou, tô melhorando. Very good. Very good. Deixa eu ver aqui no... Maria Aparecida disse, good. Foi bom. Very nice. Very nice. Right. Agora vamos à segunda parte, que é a parte mais importante. At this moment, você já tem que saber o que se trata a story. Ok? So try to remember. George is in class, não precisa decorar. Você tem que imaginar na sua cabeça a Georgia na sala da universidade lá, na sala de aula dela. Ok? E ela viajando, o professor chato pra caramba, falando lá. E ela imaginando tudo aquilo que você escutou. É importante você imaginar o que a Georgia estava imaginando. And the most interesting thing is that praticamente 100% dessa story é com continuous tense, é com present continuous. Não tem passado, não tem futuro. It's all happening at that moment, which is very, very practical. All right? Very practical. Good. Caso você não tenha captado tudo ou ainda se sente inseguro, este é o momento de você ir lá e fazer mais 3 read and listen. Ok? Mais 2 read and listens. Mais 98 read and listens. It's up to you. É você que vai decidir. Ok? É você que vai decidir. E aí, beleza. Lembrei, não é para decorar a story. Do not memorize it. Do not memorize it. All right? Anyway, now it's time for our listen and answer. Yes. At this moment, you are going to listen to a question, vai escutar uma question, e é o momento em que você vai treinar falar comigo. Então é isso que você precisa imaginar no áudio. Você vai estar com o áudio, eu vou chegar para você e vou fazer uma pergunta. For example, where is Georgia now? Ok? E aí você vai responder o que você puder responder. O que você conseguir responder. Desde que você abra a boca para dizer. Então você pode dizer, Georgia is in her house. Mesmo que a informação que você está dando em inglês não condiz com a história. Porque eu vou te mostrar a resposta e aí você pode se corrigir. Ok? Então, na hora que eu te pergunto, where is Georgia now? You can say at home, in a restaurant, in a hospital. E se você lembrar mesmo da história, você vai falar at school. You're going to say at school.
at the university, in a classroom. Tudo certo. O que é acertar este exercício? O que é acertar? É você chegar num ponto na hora que eu te pergunto, você pá, responde em voz alta. Então você escuta e fala, escuta e fala, escuta e fala. Falou errado? Great. Por que você quer falar certo o tempo todo? Right? Então, no problem. Você não vai, preste bastante atenção, inclusive a galera do YouTube aí que gosta de responder escrito. De nada adianta você responder escrito. Eu não quero ver você respondendo escrito. Eu não quero ver se você acertou a minha pergunta. Eu quero ver se você falou aqui. Isso é até importante. Eu quero ver se você falou aqui na minha frente. Então, o que eu quero que você faça é o seguinte: você escuta eu dizendo, where is Georgia now? And you say, at school. Great. Acertou. You are awesome. Você é o máximo. Você está acertando o exercício fazendo isso. Você não está acertando o exercício escrevendo a resposta correta no chat. All right? So you are going to listen to me and respond em voz alta. Outro tipo de pergunta que pode muito acontecer. Quando você vê a pergunta aqui, where is Georgia now? Digamos que você não sabe onde é que a Georgia está, de acordo com a história. Just say, I'm sorry, I don't know, I don't remember. E aí eu vou mostrar para você. Aí você vai dizer, oh yes, she's at school. Como se fosse uma conversation. Ok? Como se fosse uma conversation. Got it? Todo mundo na mesma página comigo? Ok? Here we go. 3, 2, 1. And we start. Where is Georgia now? Very good. Georgia is at school. Yes, she's at school. Very good. And what is she doing? What is Georgia doing at school? Sitting in class. Yes, she's having a class. She's watching the class. She's taking the class. She's sitting on the chair. She's listening to the teacher. Right? Okay. And who is standing in front of the room? Who is standing in front of the room? All right, the professor, the teacher. The professor is standing in front of the room. Very good. What is the professor doing? Do you remember? What is the professor doing? Talking, 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 talking a lot, right? And what does Georgia think of the class? Good, bad, boring, a bit boring. All right, a bit boring. So she thinks that the class is boring. And what is Georgia doing in her imagination? What is she doing in her imagination? Dancing. She's dancing, right? Georgia is dancing in her imagination. Where is she dancing? On the stage, in front of hundreds of people, in a beautiful theater. She's dancing on the stage. That's it. And what is she wearing? What is she wearing? A beautiful costume. All right. She's wearing beautiful clothes.
She's wearing a beautiful costume. And how is she dancing? That's difficult, huh? How is she dancing? If you can remember just one, it's okay. Tapping, twirling, spinning on one leg. One is fine. She's tapping. Tap dancing. What is happening on the stage? Lights. What's happening? Lights, shining in her eyes, closing her eyes, concentrating on the music. Qualquer destes aqui serve. All right? So, what's happening on the stage? Very good. Lights are shining. She's closing her eyes, concentrating on the music. How is Georgia feeling? How is she feeling? She's having fun. Her heart is beating fast. She's loving every minute of it. And the music. What happens to the music? Music's changing. Right? Music's changing. Costumes. Fácil essa. Changing. She's changing costumes. All right. Her feet. Kicking her feet. Dancing again. She's leaping, not sleeping, okay? She is leaping in the air. She's flying through the air. And when is her imaginary show finishing? When is it finishing? Soon. How is the audience reacting to her show? Standing on their feet. What is the audience doing? Bravo, bravo. They're clapping and shouting, bravo, bravo. What is she doing at the end of the show? Taking a bow, smiling to the cameras. What are her classmates doing now in the class? Staring at her, looking at her, calling her, Georgia, Georgia. And what is her professor doing now? Georgia. Hello, Georgia. Are you okay? How is she feeling? A little bit embarrassed. Vergonhada, embarrassed. And what does she say? Sorry, professor, I'm just enjoying your class so much. Bravo. Bravo. Ok. Pause. Pausa agora. Pausa agora. Este exercício é para ser feito várias vezes até você perceber consegue responder rapidamente. A história você já sabe. As frases você já conhece. O que você vai treinar é mecanicamente responder a conversa comigo. All right?
So, you are going to go back. Você vai voltar e começar de novo. Só que agora, desta vez, eu não vou falar nada. Eu vou fazer de uma vez só. Tá preparado? Abre a boca para dizer o que você acha que é. Não tenha vergonha, não tem ninguém aí te vendo. Ok? Don't be embarrassed. Here we go. Where is Georgia now? Okay. And what is she doing? Okay. And who is standing in front of the group, in front of the room? Okay. And what is he doing? What is the professor doing? What is the teacher doing? Okay. And what does she think of the class? Okay. And what is Georgia doing in her imagination? Okay. Where is she dancing? Okay. What is she wearing? Okay. How is she dancing? Okay. What is happening on the stage? Okay. How is she feeling? Happy. Okay. All right. And the music. What's happening to the music? The music's changing. Okay. Next. And her feet? Okay. Flying. Okay. It's finishing soon. Okay. How is the audience reacting? Okay. What is the audience doing? Come on. Okay. And what is she doing at the end of the show? Taking a bow, smiling. All right. And the students in the class. Okay. And the professor. Georgia. Okay. How's she feeling? Okay. I love your class. Bravo, bravo, bravo. Very good. O propósito, e agora vem the magic of the magic story. Agora você vai conhecer uma das partes conclusivas deste treinamento. Você escutou, leu, aprendeu.
tirou dúvida, escutou de novo, escutou de novo, escutou de novo. You listen to my questions. Tentou responder. Se não conseguiu, você tenta de novo. Você volta, tenta de novo, volta, tenta de novo, volta. Ok? E agora vem a primeira cereja no bolo. Eu vou encerrar esta aula com esta cerejinha no bolo. You are going to look and retell the story. You are going to read the question. Você vai ler a pergunta. E você vai recontar a história. Tá? Você vai recontar a história. Como é que você vai treinar a recontagem dessa história? Bom, você já leu, já ouviu, já aprendeu o vocabulary, já treinou comigo a velocidade para responder. E agora você vai utilizar a bagagem que você criou através dessas 2 repetições de listen and answer. E agora você vai look at the question and retell the story. Como é que você vai fazer isso? Eu vou mostrar. E na hora que eu terminar, você vai fazer sozinho ou sozinha. Alright? Muito bem. Preste bastante atenção. Eu vou olhar para a question, igual você vai olhar também. E eu vou começar a recontar. Ao invés de eu responder esta pergunta, eu vou montar a recontagem da história eu mesmo. Preste bastante atenção. Uma pausa importante aqui neste momento. Para você poder fazer este exercício, esta parte do exercício, que é o look and retell, você precisa olhar a pergunta. Então, para você continuar nesse processo, você pode baixar o PDF lá no blog, ou então observe no texto de descrição aqui deste episódio, eu vou deixar as perguntas. Então, se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast, sem problema, procure aí no texto as perguntas para a prática, ok? Só tem jeito de você fazer essa prática olhando para a question, para que você se lembre da story e você reconte com as suas próprias palavras. Lembre-se disso. Here we go. Okay. It's the story of Georgia. Georgia is at the university now. And she's sitting in the classroom. And the teacher, the professor, is standing in front of the room, in front of everybody. And the professor is talking a lot. And the professor is talking a lot. And Georgia thinks that the class is a bit boring. So she's doing something else in her imagination. In her imagination, Georgia is dancing. And she's dancing on the stage in front of hundreds of people. And she's wearing a beautiful costume. And she's twirling, she's spinning on one leg. She's tapping. She's dancing, right? And on the stage, the lights are shining in her eyes. She's closing her eyes, concentrating in the music. She's feeling great. She's having a lot of fun. The music is changing. Georgia is changing costumes. And she's dancing again. She's kicking her feet. She's taking a leap. She's leaping. She's flying through the air. And the show, her imaginary show, is finishing in a few minutes, very soon. And when she finishes the show, the audience is
clapping, shouting, bravo, 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 standing on their feet. And in the end of the show, Georgia is taking a bow, smiling to the cameras. And in the classroom, Georgia's classmates are staring at her. They're worried about her. Georgia, Georgia. And the professor is not teaching anymore. And he's looking at Georgia and say, Georgia, are you okay? And Georgia is feeling a little bit embarrassed. She's feeling a bit embarrassed. And she says, oh, professor, it's your class. I love your class. Bravo, bravo. Got it? Entenderam? Isto que eu fiz deste jeito que eu fiz, porque eu já fiz 1 milhão de vezes. Quando você vai fazer pela primeira vez, é um desconforto absurdo. É um desconforto absurdo. Alright? Então, o seu inglês ele vai melhorar fazendo este tipo de exercício. É importante que você entenda que você não vai conseguir recontar a história de cara. Por isso que você tem que repetir o processo. Por isso que você tem que insistir em conseguir recontar a história da Georgia. Alright? Então você pega, volta, aí eu vou mostrar para você o que você vai fazer. Eu vou te mandar um PDF. Este PDF é este aqui, ó. E neste PDF, você tem todas as questions aqui, ó. Where is Georgia now? What is she doing? Who's standing? Então, tá vendo? Você não precisa do vídeo para fazer isso. Basta você colocar esse PDF na sua tela ou imprimir num papel. A historinha tá aqui. E aqui tem as questions. Então você vai pegar. Aqui você pode pegar, olhar para a pergunta e começar de novo. Well, Georgia is in a classroom. And she's sitting in the classroom. The teacher is standing in front of the room. E se você tiver dúvida, você pode consultar aqui, ó. Ou então, você pode chegar lá no vídeo, aqui no vídeo, e parar o vídeo na hora que eu tô falando. Então, na hora que você volta, porque na Magic Story original do nosso curso de Magic Stories, você faz isso 2 vezes. Eu recontei, e aí eu passo para você aqui, vou só te mostrando, e você vai contando a história. Quer ver, ó? 3, 2, 1. Começa a contar, vai. Georgia is at school. She's sitting in class. And the teacher is in front of everybody, blá, 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 blá. Ok? Deu para entender, galera? Eu vou abrir agora 5 minutos para perguntas. Eu tenho certeza que quem chegou aqui pela primeira vez nunca viu um treinamento como esse. Nunca imaginou como é que você poderia treinar inglês com uma aula online. Você nunca imaginou que você teria que olhar para o vídeo e falar alguma coisa. Se o seu objetivo é aprender a falar, você tem que abrir a boca. Got it? Muito bem. Thank you so much for coming in. Espero vê-los na próxima terça-feira. Aquela galera do YouTube, não deixe de se inscrever para continuar acessando estas aulas ao vivo. Diga, Guga. Quer dar um goodbye? O que eu ia dizer é isso. Guys, have a lovely week. Thank you so much for being here with us. Listening to George's story. It was a really, really good story. And see you next week for meetup number 33. Thank you so much, guys. Bye now.